Emagreça mais rápido fazendo jejum intermitente com essas dicas. Se você está fazendo jejum intermitente, pode ter encontrado algum obstáculo ou uma diminuição no ritmo de perda de peso. Hoje vou-te contar dicas muito práticas para acelerar essa perda de peso fazendo jejum intermitente. Mas a primeira coisa que você precisa entender é porque que o jejum intermitente te ajuda a perder peso. Vou resumir em 5 pontos, mas há um que subjaz a todos eles e é que o jejum intermitente facilita um déficit calórico. Sim, sei que muitos não querem ouvir sobre déficit calórico, mas é real. No final das contas, o jejum intermitente, pelas melhorias que produz e que vou comentar em um instante, facilita o déficit calórico e isso faz com que você utilize a gordura endógena, a gordura que você tem acumulada como combustível e, portanto, se oxide perdendo gordura, porque o jejum intermitente ajuda a conseguir esse déficit calórico, esse déficit de energia. Pois bem, primeiro ajuda a comer menos. O jejum intermitente é uma intervenção que te ajuda a comer menos. As pessoas, quando fazem jejum intermitente, mesmo quando não é uma dieta, digamos, ajustada a calorias, ou seja, diz-se às pessoas que comam ad libitum ou que comam o que quiserem até que estejam saciadas, tendem a comer menos quando diminuem a frequência das refeições. É uma forma de comer mais fisiológica que ressoa mais conosco. O ser humano não está preparado para comer 6 vezes ao dia, exceto patologias muito específicas. Então, quando diminuímos a frequência da comida, o ser humano normalmente ingere menor quantidade de calorias, certo? Então, o jejum intermitente é uma forma, direta ou indiretamente, de comer menos, te ajuda a comer menos calorias no final das contas. Além disso, aumenta a saciedade por vários motivos. Há certa elevação de corpos cetónicos. Os corpos cetónicos têm esse chamado efeito anorexismo, diminuem o apetite quantitativamente, temos mais comida no prato e isso, tanto a nível fisiológico quanto a nível psicológico, faz com que estejamos mais saciados. Se antes você comia 6 vezes e agora come 2 vezes, vai ter um prato com mais comida, certo? Você vai ter, mesmo perdendo peso, um prato com mais comida porque está distribuindo a quantidade total de comida do dia em menos refeições. Você come menos vezes e seus pratos parecerão mais cheios. Você vai se sentir mais satisfeito ao longo do dia e isso também vai ajudar a comer menos e gerar esse déficit calórico quase sem perceber que está fazendo isso. Outro aspecto a nível de saciedade é que há uma regulação, uma melhoria dos hormônios que controlam os processos de fome e saciedade. Algo que as pessoas que começam a fazer jejum intermitente comentam é quase invariavelmente que seu apetite se regula, diminui seu apetite a longo prazo, parece que se sentem saciados com menos comida e isso melhora toda a maquinaria. Acordo faz com que pouco a pouco estejam mais em sintonia com a sensação de fome e saciedade e isso a longo prazo gera melhores hábitos, diminui e comer em excesso e novamente facilita esse déficit calórico que nos vai permitir perder gordura. Depois há uma clara melhoria metabólica quando fazemos isso por um tempo considerável. Suficiente jejum intermitente, falo de melhoria no aumento da sensibilidade à insulina, portanto, diminuição da resistência à insulina, diminuição da glicemia basal, melhoria do perfil lipídico, aumento do metabolismo oxidativo, de acordo, mais lipólise, portanto, há uma melhoria metabólica que também vai contribuir para que todo o sistema, para que todo o nosso metabolismo funcione melhor e a longo prazo obtenhamos resultados. Também, e isso é algo que se menciona muito pouco, o jejum intermitente é também uma forma de organização, de planejamento, de estabelecer limites. Quando não temos um sistema integrado em nosso dia-a-dia que estabeleça limites para os horários de comer, quando éramos pequenos, nossos pais nos diziam quando podíamos comer e quando não, quando podíamos ir à cozinha para comer e quando não, mas progressivamente, conforme vamos crescendo, esses limites vão se perdendo. E finalmente, principalmente quando há um pano de fundo de ansiedade, de problemas de todos os tipos, usamos a comida para forma a demanda, não quando queremos. E é aí que começa o verdadeiro problema. O jejum intermitente, além de todas as questões fisiológicas que são muitas e que precisam ser mencionadas e que mencionei em muitos vídeos,
tem um componente educacional ou de estabelecer limites, de organizar seu dia a dia, de simplificar as decisões em relação à comida. Por exemplo, o que o jejum intermitente faz é dizer que neste horário, que vai desde esta hora até esta hora, você não vai comer. A decisão já está tomada, você tira essa decisão da cabeça, coloca em outro lugar, não precisa mais pensar na comida porque está em modo de jejum. Você está em modo de jejum, pode beber água, pode tomar infusões, pode tomar café, mas você não vai comer e não há outra opção. É uma maneira de simplificar suas decisões em relação à comida e é uma maneira de evitar cair em tentações de planejar, organizar, compartimentar o seu dia e sua vida e seus hábitos. Tem mais a ver com o psicológico do que com o fisiológico, mas a longo prazo ajuda se você se identificar com o que eu digo, então deixe-me um comentário, será muito útil para mim e como eu disse antes, no final o usuário do jejum intermitente tem a sensação de que come mais. Mesmo comendo menos, e isso é o paradoxo, tem a sensação de que come mais. Por quê? Bem, pelo que eu disse, o prato está mais cheio, você come mais quantidade em cada refeição, entre as horas você se sente mais saciado, não tem esses picos de fome, só os tem no início, mas quando você se adapta, a fome praticamente desaparece e a sensação é que você come mais. Por isso muita gente não acredita naquilo do déficit calórico quando falo de perder peso com o jejum intermitente, mas realmente o déficit calórico sempre está, acreditem, está sempre presente quando há uma perda de peso. Se você faz jejum intermitente por outros motivos, então não terá que gerar nenhum déficit calórico. E agora sim, vamos com as 7 dicas, os 7 conselhos práticos que você pode colocar em prática hoje, agora mesmo, para acelerar o processo de oxidação de gordura e de perda de peso ao fazer o jejum intermitente. Primeiro é muito simples. Escolha um e siga esse protocolo. Planeje, organize e siga esse protocolo, porque vejo que muitas pessoas pulam de um protocolo para outro ou não têm clareza do que estão fazendo com o jejum intermitente e isso vai diminuir a velocidade com que você obtém resultados. Estude um pouco o assunto, você pode assistir vídeos, pode ler artigos, idealmente artigos científicos se for capaz de entendê-los, se for capaz de lê-los, seria ideal. Informe-se e estabeleça os diferentes protocolos que existem agora de jejum intermitente e escolha um, aquele que você acredita que vai se adaptar melhor ao seu dia a dia, ao seu estilo de vida e se atenha a isso. Mas ao seguir o protocolo 16/8 é dizer 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação, como eu recomendo fazer no início em pessoas iniciantes ou intermediárias, certo? Bem, atenha-se a esse protocolo de 16/8, não modifique pelo menos no início. Continuamente mude os horários de refeição e jejum, ok? Não alterne de um protocolo de jejum de dias alternados para um de 16/8, de 5/2 para um protocolo de jejum em dias alternados modificado. Se você mudar continuamente de protocolo ou pular de uma forma de jejum intermitente para outra, vai complicar muito mais as coisas, vai impedir que você desenvolva hábitos e vai retardar em certa medida o progresso, certo? Aderir a um protocolo até que você veja resultados e quando tiver bem estabelecido esse protocolo, você pode torná-lo um pouco mais complexo. Como eu digo, para pessoas que estão começando, eu começaria com vários dias na semana 16 de agosto e posteriormente aumentaria o número de dias na semana ou progrediria para um 24/0, certo? Jejum de 20 horas, janela alimentar de 4 horas. Mas isso é mais debatível. Podemos falar sobre isso em outro vídeo, sobre como progredir desde o iniciante, intermediário ou avançado. Se quiserem esse vídeo, avisem-me abaixo e trabalharei nisso. O segundo ponto é essencial, vocês sabem, mas é necessário lembrar constantemente. Adicione sessões de treinamento intervalado de alta intensidade ou de treinamento intervalado de alta intensidade mais força, idealmente ao final da janela de jejum. Muitos de vocês podem estar se perguntando, Borja, o que é o treinamento intervalado de alta intensidade? É o treino de alta intensidade intervalado. A alta intensidade, além de ser mais eficiente, é mais eficaz na oxidação de gordura, entende? Eficiente porque você economiza tempo. Em 15 minutos você pode fazer um treino muito bom, por exemplo, um treino tipo Tabata, com exercícios como agachamentos, ou flexões, ou burpees, ou dominadas, entende? É eficiente, mas também é eficaz
na hora de oxidar gordura. Se você combinar com força, neste caso prefiro que você faça a sessão de força no início e o treinamento intervalado de alta intensidade depois da sessão de força, vai ser uma bomba explosiva aí. Ao final do jejum haverá uma sinergia, termo que repetirei bastante neste vídeo. Uma sinergia com o jejum na hora de aumentar a sensibilidade à insulina. Isso vai permitir acelerar a oxidação de gordura. Por que eu digo para você fazer isso no final da janela de jejum? Bem, pelo que acabei de dizer, tanto o jejum vai aumentar a sensibilidade à insulina, mas se você combinar com o treinamento, esse aumento da sensibilidade à insulina vai ser muito maior e quando você quebrar o jejum na próxima refeição, sua sensibilidade à insulina vai ser muito elevada e os carboidratos e os nutrientes que você comer nessa refeição vão fundamentalmente para a reparação de estruturas, armazenamento de glicogênio no músculo e não serão acumulados como gordura, muito menos serão utilizados pelos seus órgãos e sistemas para reparação de estrutura e manutenção. Então é uma muito boa ideia estabelecer o treinamento no final do período de jejum, dependendo do seu treinamento. Falei neste vídeo sobre esporte e jejum intermitente e dou mais dicas. Também depende do tipo de treinamento que você faz e do objetivo do treinamento. Mas se falamos em perder peso, e aqui entendo que estamos falando de um objetivo de saúde, estética, mas também de saúde, então fazer o treinamento no final da janela de jejum e antes de quebrar o jejum, portanto, é bastante benéfico em termos de oxidação de gordura. O terceiro ponto, se puder, faça a última refeição o mais cedo possível. O que eu quero dizer com isso? Recentemente saiu um estudo, eu mencionei isso neste outro vídeo, falando que com a mesma quantidade de calorias, aquelas pessoas que agrupam suas calorias no início do dia, no café da manhã e almoço, têm uma termogênese mais elevada do que aquelas que agrupam sua comida nas últimas horas do dia, ou seja, no jantar, normalmente no jantar. O que isso quer dizer sobre a termogênese? A termogênese, em resumo, é o gasto energético que o nosso corpo produz para metabolizar, digerir, absorver os alimentos, ou seja, absorver, metabolizar, digerir os alimentos nos custa energia. Essa energia é chamada de termogênese. Essa termogênese é maior pela manhã. Portanto, para a mesma quantidade de calorias, mais calorias serão destinadas à termogênese pela manhã do que à noite. Portanto, uma pessoa obesa que agrupe, digamos, a maioria de suas calorias pela manhã vai ter uma vantagem fisiológica aqui, porque de 1000 calorias que você ingere, para colocar números redondos e que todos entendam, talvez 250 vão para a termogênese pela manhã e apenas 80 vão para a termogênese à noite. Certo? Então estamos ganhando aqui dia após dia uma perda de energia, de calorias que pode ser muito interessante a longo prazo na hora de perder peso. Então, se puder, faça a última refeição o mais cedo possível e, se puder, em vez de pular o café da manhã, pule o jantar. Digo se possível, pois precisaremos discutir contextos. Teremos que falar sobre quando você treina, quando trabalha, se trabalha em turnos, entre muitos fatores. Mas, se puder, é melhor pular o jantar. Quarto ponto, adicionar substâncias sinérgicas. Eu disse que a palavra sinergia iria aparecer muito neste vídeo e é assim. Trata-se de buscar sinergias, trata-se de buscar truques ou formas de maximizar os resultados. Pois bem, se no período de jejum, se na janela de jejum, você adicionar substâncias que demonstraram aumentar a sensibilidade à insulina, melhorar a glicemia, como pode ser o chá verde ou o vinagre de maçã, outro vídeo que encantou por aqui, ou também o gengibre, que além de ter demonstrado aumentar a produção de testosterona naturalmente, também melhora a glicemia, tem efeitos insulinosensibilizadores, ou a canela, que o mesmo pode ser dito dela. Se você fizer infusões com essas substâncias, ou se tomar chá verde, ou se tomar um pouco de vinagre, por exemplo, de maçã, você também estará adicionando esse plus, mesmo que seja marginal, mas é um plus que vai acelerar um pouco o processo de oxidação de gordura. Quinto ponto, lembremos que estamos em jejum intermitente. Da proteína, certo? O jejum intermitente é curioso dizer, mas vai-te saciar mais, vai-te fazer sentir mais saciado.
Mas para contribuir ainda mais para essa saciedade, não se esqueça da proteína. Multiplique seu peso ideal por 1,5 pelo menos e divida essa quantidade total nas refeições que você faz. Se você faz 3 refeições, lanche, almoço e jantar, por exemplo, e precisa consumir cerca de 100 gramas de proteína, então divida em 30, 30 e 40, por exemplo, ou 40, 30 e 30. Ou seja, maximize a síntese proteica muscular, dividindo a quantidade total de proteína pelo número de refeições que você vai fazer. Não deixe nenhuma refeição sem proteína, você se manterá saciado, a termogênese será mais alta ao longo do dia e você gastará mais energia para digerir essa proteína. A proteína é o macronutriente que mais necessita de termogênese, que é mais custoso de digerir, de metabolizar. Então não se esqueça da proteína, ela também te dará uma vantagem muito clara. O 6º ponto, seja inteligente e pense nisso. Naturalmente as pessoas são diferentes, nossa fisiologia e hábitos são diferentes. Há pessoas que têm mais fome no café da manhã, há pessoas que têm mais fome no jantar. Eu reconheço que tenho mais fome no jantar do que no almoço ou no café da manhã. O que seria melhor para mim se eu fosse obeso ou se tivesse que perder 8 kg de gordura, por exemplo? Não é o caso, graças a Deus, mas imaginem, o que seria mais inteligente para mim? Pular o café da manhã ou pular o jantar? Deixando de lado os aspectos de cronobiologia que acabamos de mencionar e de termogênese. Provavelmente seria mais inteligente se o que eu quero é perder peso, pular o jantar, porque naturalmente minha fome é maior no jantar, certo? Com certeza você se identifica com um momento do dia em que sente mais fome, pode ser o jantar, o lanche, o café da manhã, não sei, ao meio-dia, não sei, me diga nos comentários, mas com certeza você se identifica com um momento do dia. Se você ajustar sua janela de jejum para esse momento do dia em que sente mais fome, provavelmente a longo prazo você obterá mais resultados em termos de perda de gordura do que se não fizer dessa maneira. Seja inteligente e pense nisso que acabei de dizer. O 7º ponto, novamente a palavra sinergia, é teste. Você sempre pode testar, idealmente de forma supervisionada, uma combinação de dieta cetogénica ou baixa em carboidratos e jejum intermitente. Não digo isso com frequência, mas se vocês prestarem atenção e refletirem sobre isso, a dieta cetogénica e o jejum intermitente têm muito em comum. Grande parte das peculiaridades e benefícios metabólicos de ambas as intervenções se devem a mudanças que são muito semelhantes na ativação de vias e cascadas moleculares, na melhoria da sensibilidade à insulina, no aumento dos corpos cetónicos, em manter-se mais saciado, em não pensar tanto na comida, em simplificar a comida. Eles têm muito em comum e são sinérgicos. Então, se é uma dieta cetogénica e jejum intermitente, seus resultados vão se multiplicar. Mas você tem que fazer isso corretamente. E, acima de tudo, você tem que fazer uma progressão adequada de uma dieta convencional. Por exemplo, rica em carboidratos para uma dieta cetogênica. Especialmente se você combinar com o jejum intermitente. Para isso, o melhor é contar com a ajuda de um profissional, não fazer de qualquer maneira. Mas se você souber combinar de forma inteligente, você vai conseguir resultados muito mais rápido. E é isso por hoje, pessoal. Lembro a vocês que temos o curso sobre jejum intermitente, 3ª edição, com o professor Ismael Galancho Reina, que vai falar tudo sobre exercício físico e jejum intermitente, e comigo, que vou falar tudo sobre a parte clínica de doenças e jejum intermitente. Link na descrição, vocês vão gostar muito. Muito obrigado pelo seu apoio, espero que as dicas que dei hoje tenham sido úteis e práticas para vocês, espero que vocês tirem muito proveito delas. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e continuem se empoderando.